Aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Senhoras e senhores, eu confesso para vocês que minha vontade de estar aqui ao vivo é zero, tá? Tenho que confessar isso para vocês de antemão. Inclusive, brinquei, né, nas redes sociais, brinquei no meu Twitter, principalmente, que eu uso muito o Twitter durante os jogos, né, para poder me comunicar, para poder falar o que eu tô vendo do jogo. E eu até fiz uma brincadeira no Twitter, falei que eu tava cogitando fazer o mesmo que o time de Rogério Ceni faz fora de casa, né, nem entrar em campo. Pós-jogo, 11h30 da noite, né, para comentar essa atuação modorrenta, longe de Salvador mais uma vez, é complicado. Mas a gente precisa, né, botar a cara para falar algumas coisas. Não é fácil, né? Não é fácil. Todo mundo aqui agora, é o que eu sempre falo, né? Quando o Bahia vence, não fez mais que obrigação. Quando o Bahia perde, todo mundo acha vergonhoso, acha não sei o quê. E, de fato, a atuação de hoje foi muito ruim. Mas é muito difícil, né? Ter que botar a cara aqui para poder tentar justificar mais uma derrota fora de casa do Bahia, mais uma derrota fora de casa do time de Rogério Ceni e com a postura, né, que a gente teve durante boa parte do jogo. A atuação coletiva foi ruim, mas eu queria, além de trazer, né, os aspectos coletivos e trazer também a responsabilidade de Rogério Ceni, eu queria trazer para a reflexão de vocês, né, algumas situações envolvendo as atuações individuais. Porque não dá para entender como é que o time, como é que os jogadores, o time não, vou falar individualmente, como é que alguns jogadores dentro de casa têm uma postura, como é que os jogadores dentro de casa têm uma capacidade e fora de casa essa capacidade some. Essa capacidade inexiste, né? A gente viu atuações individuais tenebrosas no jogo, né? Tenebrosas. Inclusive seu Jean Lucas, né? Não só pelo gol perdido, aliás, desde que voltou da seleção brasileira, né? Jean Lucas é muita marra, é muita pompa, né? Com a braçadeira de capitão, é muita postura, é muito peito empinado, bunda empinada e pouco futebol, né? Então, eu particularmente fico muito chateado com mais uma derrota. É uma rodada difícil, porque o Mirassol venceu o jogo fora de casa. Eu até vi boa parte do jogo entre Mirassol e Sport, né? O Mirassol fez um jogo bem mais ou menos, né? Foi ajudado pela arbitragem com um cartão vermelho inexistente para o jogador do Sport. Mas, independente disso, o Mirassol fez a parte dele, venceu o jogo. E a gente termina, de novo, ficando 6 pontos distantes do Mirassol. Vamos ver o que, vai acontecer amanhã entre Botafogo e Santos. Se o Botafogo tropeçar, né? A gente mantém a 5ª colocação. Se o Botafogo vencer o Santos, a gente perde a 5ª colocação por conta do saldo de gol. Mas, além, né, da situação de Rogério Ceni, que eu sei que vocês vão comentar e vocês vão criticar e vocês vão trazer Rogério Ceni para Cristo, né, o que é normal, porque ele é o comandante, ele é o treinador, ele é a cara, né, ele é o responsável por tudo isso, o principal responsável, então é natural que, né, que Rogério Ceni seja o primeiro alvo, né? Mas eu não queria deixar passar batido individualmente a atuação de diversos jogadores, né, diversos jogadores. Leira, mas Rogério Ceni colocou o time errado em campo. Gente, o Bahia fez um jogo no final de semana passado, no domingo, e fez um jogo na quarta-feira, num gramado muito pesado, né? Era óbvio. E a leitura era tão óbvia que durante o pré-jogo aqui, nós falamos sobre isso. Nós falamos, velho, existe a possibilidade de Rogério Ceni entrar com um time muito mais físico, privilegiando a parte física do que a parte técnica, por conta da questão do cansaço, né? E aí, velho, não dá pra gente ser engenheiro de obra pronta, né, e falar que o Rogério Ceni entrou com o time errado, porque lá contra o Mirassol, vocês lembram disso, né? Contra o Mirassol, qual foi a decisão de Rogério Ceni? Foi entrar com o melhor time tecnicamente, e não com o time que podia competir mais, né, fisicamente falando. Essa foi a decisão de Rogério contra o Mirassol. E a gente viu o resultado, né? O Bahia tomou 5 fora o baile, né? Porque o Bahia não tinha um time minimamente capaz de competir, né, de igual para igual com a equipe do Mirassol, fisicamente falando. E aí hoje o Rogério Ceni tentou fazer o caminho inverso, né? Ele abriu mão mais da parte técnica, ele abriu mão mais da qualidade, né, digamos assim, para poder colocar um time mais físico, um time mais inteiro em campo, né? E a gente não competiu do mesmo jeito, né? Então, assim, a culpa é do Rogério? Também. Mas será que a culpa é só do Rogério Ceni? Será que a culpa é só do Rogério Ceni? Será? É evidente que ele tem a parcela dele de culpa. Mas vamos isentar os atletas até quando?
Até quando vamos isentar os atletas de fazerem atuações em casa muito boas e fora de casa os caras terem diarreia mental? Né? O nosso jogador selecionável, Jean Lucas, capitão do time, muita postura, muita pompa, né? Muita uma postura, né, de inflar o peito. Saiu cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Chutou para fora. No primeiro gol, quem não acompanha a marcação é o próprio Jean Lucas. Né? Todo mundo... O Bahia tomou 2 gols idênticos. Idênticos. Os 2 gols saíram do mesmo lado e de maneira idêntica. O espaço entre a linha de defesa e a linha de meio de campo, todo mundo olhando, todo mundo relapso, desatento, parado, olhando o São Paulo fazer o que queria dentro da área do Bahia. Primeiro o gol da chegada do Luciano, depois o gol, né, do Bobadilha, no mesmo lance, na mesma construção, né, da mesma maneira. Então, assim, acho que falar de Rogério Ceni é chover molhado, né? O time de Rogério Ceni fora de casa, de fato, tem problemas. Que nem ele, né, de maneira vergonhosa, nem ele sabe explicar. Só que até quando a gente vai isentar os atletas, velho? Até quando a gente vai isentar Jean Lucas? Até quando a gente vai isentar Santiago Arias? Né, que caiu de produção assim de maneira terrível. Terrível. Né? Um jogo abaixo hoje do Ademir, que assim, tá com crédito, né? Mas fez um jogo abaixo, não ganhou absolutamente nada. Aí o Rogério volta do intervalo com 3 alterações. 2 dos 3 jogadores que o cara colocou no intervalo se machucaram com 15 minutos. 2 dos 3 jogadores que o Rogério colocou no intervalo para tentar modificar o jogo, né? E o Bahia volta melhor para o segundo tempo. 2 dos 3 saem do time e se machucam com 15 minutos. Ah, mas era para Gilberto ter começado como titular. Gilberto ficou em campo 14 minutos e saiu machucado com lesão muscular. 14 minutos. Agora imagine se Gilberto tivesse que entrar como titular no jogo, se ele tivesse que entrar como titular no jogo, né? Porque tem gente que não consegue entender as questões físicas, né? Acha que é mimimi, acha que é passar pano para treinador. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Véio. Hoje é o 7º dia da semana e hoje o Bahia tá fazendo seu 3º jogo. Véio. Não tem como você jogar 3 jogos em 7 dias. A gente está no dia 25 de outubro. Pô. A gente não está no início da temporada, não. Nós estamos no dia 25 de outubro. Quase novembro. Campeonato chegando no final. Não tem como nós fazermos 3 partidas em 7 dias. Não dá. Gilberto entrou no segundo tempo, jogou 15 minutos e saiu machucado com lesão muscular. Será que Arias como titular foi uma escolha do Rogério Ceni ou foi uma necessidade do Rogério Ceni? É muito simples, velho. Vocês acham, enquanto... Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer aqui um exercício de suposição. Vamos lá. Vocês realmente acham que o treinador ele não quer colocar o que ele considera melhor em campo? É óbvio. Você no seu time de FIFA, você no seu Futebol Manager, você no seu videogame, você tem um time que você considera ideal. Mas quando você tá na sequência grande de jogos, você tem que mexer no time, velho. Não é uma escolha, é uma necessidade. Porque senão você vai machucar atleta. Isso acontece no jogo. Imagine na realidade. Então, eu discordo. Eu acho que o Rogério tem que de fato, né, chegar na coletiva e explicar, tentar explicar, dar alguma sei lá, velho, falar alguma coisa, né? Dar um feedback pro torcedor do porquê esse time não performa fora de casa. Ele precisa fazer isso, ele é o comandante, né? Ele chegar na coletiva de hoje e mais uma vez falar que ele não sabe o que acontece fora de casa, para mim é vergonhoso. E para mim é algo que a gente precisa criticar sim em relação ao Rogério Ceni. Agora, daí a achar que as escolhas do Rogério Ceni no início do jogo de hoje foram porque ele queria colocar o Arias, porque ele queria colocar o Iago. Velho, nenhum treinador do mundo, em sã consciência, tendo Juba 100% e tendo Iago 100%, escolhe Iago, porra. Nenhum treinador do mundo, em sã consciência, tendo Juba 100% e tendo Iago 100%, escolhe Iago. Nenhum. Vocês realmente acham que Rogério Ceni escolheu Iago porque ele queria escolher Iago? Vocês realmente acham que Rogério Ceni escolheu Arias numa fase terrível porque ele realmente queria escolher Arias? Não, porra. É óbvio que não. Então, a escalação inicial do Bahia foi feita com base nos jogadores que poderiam estar em campo naquele momento.
O Bahia entrou em campo com o que ele podia entrar. O Bahia não entrou em campo com o que ele queria entrar. O Bahia entrou em campo com o que ele podia entrar. Foi necessidade. Porém, a gente também não pode deixar passar as atuações individuais de vários atletas, pô. O que é que Kaique fez hoje, pelo amor de Deus? Kaique assim, esforçado, né? Um garoto jovem. Mas, velho, na prática, ajuda muito pouco, né, velho? Não consegue dominar uma bola, relapso, parece que tá com sono, tá perdido em campo. Né? Então, assim, individualmente a gente tem alguns atletas que não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. A gente vai pro jogo do Bragantino sem o Ademir, né? Sem o Ademir. Arias também uma atuação muito ruim, né? Nestor outro também. Nestor até deu o passe que deixou o Jean Lucas de cara, né? Nestor teria dado uma assistência se Jean Lucas não tivesse finalizado. E assim, é a reincidência, velho. Jean Lucas perdeu um gol contra o Palmeiras no ano passado exatamente da mesma forma. Ele entrou sozinho, absoluto. Ele podia driblar o goleiro, ele podia cavar, ele podia chutar cruzado, ele podia chutar forte alto, ele podia fazer qualquer coisa. Mas perdeu mais um gol feito. Perdeu mais um gol feito. Imperdoável, velho. E aí são essas pequenas coisas que mudam roteiros de partidas. Ali era 1-1, o jogo era outro. O jogo poderia ser desenhado de outra maneira. Não dá pra perder gols como aquele fora de casa. Não dá, velho. Não dá. Pois é, a gente fala tanto de Tassiano, né, Oliveira? Exatamente. Fala tanto de Tassiano. Tassiano fez uns 5, 6, uns 10 gols daquele ali, cavando em cima do goleiro. Cavando em cima do goleiro. Fez gol assim na Fonte Nova contra o Sport, fez gol assim contra o CRB lá no Rei Pelé, eu tava lá em Maceió, ele cavou em cima do goleiro, saindo cara a cara com o goleiro. Né? E um jogador de seleção brasileira, um jogador selecionável, né, do nosso elenco, sai cara a cara com o goleiro e chuta pra fora, pô. Aí a culpa é só do Rogério Ceni? A culpa é só do treinador? Qual é a resposta para que esses jogadores consigam performar na Fonte Nova e fora de casa tenham uma diarreia mental, velho? A gente vai pesar sempre 100% nas costas do treinador e vai esquecer, né, dos jogadores e das principais caras desse elenco? Todo mundo tem ótimas condições de trabalho, todo mundo recebe em dia, né? Todo mundo tá com burro na sombra jogando no Bahia, velho. A verdade é que jogar no Bahia hoje é uma das melhores coisas que um jogador de futebol no Brasil pode ter. A verdade é essa. Infraestrutura, voo fretado, né? Ótimo centro de treinamento, uma Fonte Nova que enche todas as partidas. Estavam reclamando do gramado, trocamos o gramado. Então, assim, até quando a gente não vai cobrar também e tirar também o elenco da zona de conforto, velho? Até quando?